Oi, eu sou a Mila. Se você não me conhece, eu faço vídeos de react aqui pro YouTube. Eu comecei recentemente nesse mundo de reacts e estou me apaixonando a trazer meus reacts ouvindo essas músicas geek aqui com vocês. Eu sei que eu não consigo sempre trazer várias músicas por semana, porque com a minha rotina é difícil eu ficar gravando e editando, mas eu tento trazer o máximo possível, e tem muitas músicas que vocês pedem nos comentários pra eu reagir, que eu já reagi no off na época que eu não fazia react, então desculpa se às vezes eu não trago os reacts que vocês me pedem, mas eu prometo que em algum momento eu vou abrir alguma live só pra gente ouvir música geek, e aí eu vou pegar os pedidos de vocês e a gente faz alguma coisa legal assim, provavelmente ano que vem, já que a gente tá quase no fim do ano. Eu também faço lives na Twitch de quarta a sexta a partir das 6 horas da tarde, então é só me seguir lá, twitch.tv/milameiwi, onde eu vou reagir tanto a essas músicas ao vivo quanto a outros animes também. E hoje nós vamos reagir a um dos meus cantores favoritos da cena, que é o Shooter. Eu sou suspeita pra falar qualquer coisa, porque eu sou realmente apaixonada pela arte e pelas músicas do Shooter. Ele é muito talentoso. Eu acho que o Shooter tem um diferencial nas músicas dele, que ele capta a essência dos personagens e a essência de um anime, e ele faz uma música sobre puramente a essência daquela obra, e eu acho isso lindo. É difícil você ver, assim, músicas do Shooter que são muito storytelling. Ele normalmente foca realmente no sentimento daquele anime, no sentimento daquele personagem. E eu acho isso incrível, assim, eu adoro. Eu acho as músicas dele muito artísticas. Eu só chorei uma vez ouvindo música geek, foi inclusive no vídeo aqui do canal. Eu reagi, né, a uma música dele da Frieren. Foi a única vez que eu chorei ouvindo música geek. Ou seja, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar vendo coisas de ficção. E o fato dele ter conseguido fazer eu chorar significa que a arte dele é muito bonita, sabe? Tô muito animada porque Vinland Saga é um dos meus animes favoritos. Ele era o meu terceiro anime favorito até eu ver Bleach. E aí depois eu tive que dar uma mexida no meu top 10 animes ali, porque Bleach teve que entrar na frente. Bleach se tornou meu segundo anime favorito. É nesse ponto que eu gostei de Bleach. E eu peguei pra rever recentemente com a dublagem, porque eu ouvi dizer que a dublagem de Vinland Saga tava muito boa. E eu fiquei curiosa, então eu revi o anime inteiro com a dublagem brasileira, e eu preciso dizer, se você não assistiu Vinland Saga com a dublagem brasileira, você está perdendo uma obra de arte, porque a dublagem brasileira desse anime está maravilhosa, sério, é absurdo, tipo, cenas assim, que são tão impactantes em japonês, ficam extremamente impactantes em português. Mas Vinland Saga, de qualquer forma, é um dos meus animes favoritos, porque tem uma estética muito legal, fala muito sobre a cultura nórdica, e é legal ver isso explorado no anime. Também é legal ver as filosofias por trás do anime. Eu não sou a maior fã do pacifismo, vou te falar que algumas coisas eu acho que tem que ser resolvidas na porrada sim, mas eu gosto muito da forma como eles abordam o pacifismo, no sentido de, tipo, buscar vingança é um caminho sem volta, é um caminho sem sentido. Porque é isso que a gente acompanha o Thorfinn buscando a vingança dele e se perdendo no processo. Ele não consegue aquilo que ele precisa, que ele quer, e ele se perde no processo de vingança. E eu não sou o maior fã de protagonistas que têm plot de vingança, mas o Thorfinn, ele me conquistou justamente porque ele mostra esse lado da vingança, de você se perder no meio dela, você se afastar daquilo que você ama para buscar uma vingança, sabe? E o crescimento dele durante o anime, a gente literalmente cresce com o personagem, né, durante o anime. É muito inspirador, as coisas que ele passa, as coisas que ele vê do mundo, sabe? Mostra como o mundo é um lugar cruel. E eu acho essa crueldade de Vinland Saga muito bonita, muito poética. Bora dar o palco que Shooter merece e ver essa pedrada. Existe lugar onde as chamas da guerra não podem alcançar. Lugar onde os trigos douram, tudo é abundante. Lugar onde os prados vertejam, mas é tão distante. E os meus olhos brilhavam, mas de onde eu venho romantizam guerra. Ainda não entendia, mas como eu queria fazer parte dela. E os homens daquele lugar ansiavam em morrer por lutar. Morava em lugar que um guerreiro se escondeu por saber o que a guerra causar. Você tentou me afastar desse mundo, tentei mostrar que não fazia sentido. Era tão novo e te raiva de tudo. Entenda que você não tem inimigo. Se não vai me levar, eu dou meu jeito. Se não vai me ensinar, eu aprendo sozinho. Quero viver e morrer como um guerreiro, mesmo que eu trilhe meu próprio caminho. Parte 2. O homem tem algo a
Forte frase. Ele entende, por isso que eu gosto do Shooter, porque ele entende a obra, ele entende os personagens, ele entende a essência. E é justamente isso, tipo, nessa parte que ele tá cantando, é uma parte que o Thorfinn, ele chegou tão fundo na vingança dele, que ele deixou de ser alguém. Tipo, ele não é ninguém além da vingança dele, tá ligado? É uma parte de perdição do Thorfinn. Então, assim, muito bem representado. Que refrão incrível. Acabar com esse seria muito fácil. De um jeito covarde igual você fez um dia. Sei de quem sou filho, então não me rebaixe. Vou te matar do jeito que ele te mataria. Quanto peso nos ombros de uma criança. Quando sozinho tive que carregar. Eu não aceito, eu não me rendo pra derrota. Até agora me assista levantar. E toda vez que eu caía, ele me ensinava algo novo. Decidi observar de perto meu potencial. Não sou seu amigo nem escravo, não confundo as coisas. Me manter de perto é decisão fatal. Os anos passavam e eu me sentia mais frio. Eu me tornava semelhante àqueles homens. Quando eu cresci eu reprimia dentro de mim. Em algum momento eu me perdi, mas não sei onde. Como odeio a guerra, odeio tudo que ela causa. E tive que fazer isso tudo e sei que não se orgulharia. Pai, me fala se era isso mesmo que você queria. Mãe, desculpa, não sei quando, mas juro que eu volto um dia. Ajudei a destruir famílias, vidas inocentes. Só quando vi que aquele povo podia ser. Vocês perceberam o quanto é doloroso absorver que virei tudo que eu odeio, tudo que me tirou, tudo que me fez. Você me disse que um dia eu entenderia que um guerreiro não precisa de uma espada, mas porque ainda não entendo. Eu mesmo disse que um dia eu te vingaria pra acabar com o sofrimento, mas quanto mais tento me vejo sofrendo. E eu sei que você não me pediria pra parar com a vingança, pois sabe que eu não te escutaria mesmo. Eu lembro de você dizendo que eu não tenho inimigos, mas quando eu olho pros lados isso é tudo que eu vejo. Meu Deus! Eu já não sei o que fazer. 10 anos e nada mortal além de medos matei no mesmo lugar eu estou. Me fale sobre a Vinlândia, não fale sobre família. O que você sabe sobre mim desde aquele dia? Eu não quero lembrar da infância, eu quero enterrar essa dor. Se eu decidir chorar esse choro, eu sem suportá-lo não vou. Naquele lugar Caralho, velho. todos eram escravos de homens ou poder. Entreguei tantos anos de vida em uma pequena chance. Não fui escravo do ouro ou do poder, mas fui da vingança. O que aconteceria se a lâmina que te acertasse não fosse a minha? O que na vida eu faria se a vontade de me vingar era tudo que eu tinha? O ódio me levou tão longe, eu olhava pra longe, mas ódio era tudo que eu via. De repente o ódio some morto na minha frente, eu me torno a casca vazia.
que foi isso que eu acabei de ouvir? Aquela cena icônica, uma das melhores cenas de anime que tem, que é aquela adaga descendo, mostrando todo o caminho do Thorfinn. Cena foi aquela, mano. Eu queria muito apagar minha memória e rever aquela cena de novo, velho. Meu Deus, sim, eu fiquei toda arrepiada, velho. Toda essa parte da guitarra, eu fiquei toda arrepiada. Que coisa linda. Porque você se eu já não tenho nada, além dos pesadelos, me afogando em pecados. O ódio me trouxe aqui, mas já não odeio mais. Por isso que eu me sinto preso, me sinto sufocado. Já não consigo mais reprimir. O fardo cresceu e se tornou muito maior do que eu. E eu não sei, porque ainda te vejo aqui, tentando ensinar meu coração que ele ainda não aprendeu. E você me dizia que essa batalha é só minha, mesmo assim deveria usar de apoio essas vidas. Tirei e levá-las pra sempre comigo, transformar fato em objetivo, renascer como um verdadeiro guerreiro. Vejo vazio, mas é vazio que se começa. E eu vou levá-los comigo. Não repara, mas cumpri uma promessa. Vai plantar muito mais do que colher, construir muito mais que destruir. Amor e a violência, guerra e a escravidão. Pra isso só existe uma direção. Mãe, eu vou ter que passar. Finalmente posso chorar do que fiz. Não tem perdão, mas hoje consegui falar que eu não tenho eu já não sei o que eu virei. Refrão, mano! Precisei me abandonar, esqueci o que causei, já não posso mais voltar. Eu não tenho Meus amigos, o que foi essa pedrada? E eu acabei de ver que tem continua na tela. Não me mande outra, entendeu? Talvez eu não aguente. Meu coração não aguenta, genuinamente. É o que eu falo, cara. Por isso que eu gosto tanto do Shooter e das interpretações dele pra fazer música. Porque ele entende a essência dos animes, ele entende a essência dos personagens. E ele junta tudo isso numa música muito bem feita. Eu gosto muito do Shooter falando sobre obras que são emocionantes, sabe? Igual ele falou de Frieren, igual ele, né, falando de Vinland Saga, igual ele fez uma música de Berserk. E, tipo, eu gosto muito da interpretação dele sobre os personagens e sobre a emoção e a filosofia por trás das obras, sabe? O Vinland Saga é um anime que tá cheio disso, dessa simbologia, dessa filosofia por trás do eu não tenho inimigo, sabe? Tipo, é uma frase que, se você parar pra pensar, o anime ele te explica, né, o motivo do pai do Thorfinn fala isso e por que ele chegou a essa conclusão no final, o Thorfinn, né? Só que se você parar pra pensar, é uma frase muito difícil de você entender. E é uma frase muito difícil de você entender no contexto que o Thorfinn vivia. Tipo assim, ele ouviu do pai dele que ele não tem inimigos em um local, né? Uma época, uma região que é forrada de guerras, igual aquela parte que ele fala, né? Eu não tenho inimigos, mas quando eu olho ao redor é tudo que eu vejo. Porque realmente, tipo, ele vive num contexto que é difícil você entender essa frase. Dá pra ver por que o Thorfinn precisou passar por tanta coisa pra aprender aquilo. E
tem até uma parte da música que fala sobre remorso, né? Só que esse remorso, ele meio que vem e depois vem a aceitação, que é aquela coisa de tipo assim, se eu não tivesse seguido esse caminho que eu segui, eu não teria entendido o que meu pai falou, eu não teria, se eu não tivesse me perdido, eu não teria me encontrado, tá ligado? Pra mim, Vinland Saga é uma obra que mostra isso, como você se perde pra poder se encontrar, sabe? E um é necessário pro outro. Enfim, Vinland Saga é um anime muito bonito e a voz do Shooter ficou maravilhosa pra interpretar tudo aquilo que eu sinto por essa obra. A música, assim, o som, o solo de guitarra, aquela parte da guitarra ali, mano. Sério, eu tava arrepiada do começo ao fim, porque não tem como. É uma das cenas mais icônicas de Vinland Saga, junto com uma guitarra que tava muito bem encaixada. E o refrão também absurdo. Tipo, o refrão ele captou perfeitamente aquele sentimento Thorfinn e ele meio que deu um resumo de tudo que o Thorfinn passou, sabe? Nossa, muito lindo, cara, muito lindo mesmo. É 8 minutos de pura poesia. E eu espero muito que ele cresça demais na cena, porque ele é um artista que merece palco na cena. Ele é muito bom, ele é muito artístico e ele coloca muito carinho e muita dedicação naquilo que ele faz. Então, ele sempre vai ser um dos meus cantores favoritos da cena, sem dúvida. Mas enfim, eu adorei. Deixa aí nos comentários se você gostou também e dá um like aqui no vídeo. Vejo vocês na próxima.